Pela ordem, concedo hoje de forma remota o uso da palavra no tempo da tribuna popular ao senhor Wilson, ele que vem nos subsidiar a respeito do projeto de número 15/2020, o Wilson Luiz Petisco, consultor de negócios do SEBRAE União da Vitória. Com a palavra, o senhor Wilson. Boa noite, presidente Ricardo. Boa noite a todos os senhores e as senhoras. É um prazer estar aqui convosco. E para essa importante missão e esse termo tão relevante, convidei aqui também o nosso gerente, senhor César Colini Gonçalves, gerente da Regional Sul do SEBRAE, que vai nos ajudar nessa importante missão de hoje. Além dele também temos convidado o nosso colega Elisandro Ferreira, conhecido também por Caixa, que também vai nos auxiliar nessa importante matéria. Senhor César Colini, por favor, façam as suas palavras e suas colocações. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, Petisco, pela conceder o uso da palavra aí. Também quero saudar o excelentíssimo presidente da mesa diretora da Câmara de Vereadores de União da Vitória, o vereador Ricardo Adriano, e também quero saudar os demais membros da mesa diretora e também todos os vereadores da Câmara de Vereadores do município de União da Vitória. Me coube, então, fazer um relato breve aqui, nos próximos 10 minutos, talvez 15 no máximo, a respeito do projeto de lei número 15 de 2020, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia e também da outras providências. Então, em relação a esse tema, eu vou compartilhar aqui a minha tela, certo? Eu vou apresentar a vocês alguns slides que poderão nos auxiliar em relação a esse assunto. Então, eu imagino que vocês estejam vendo já a minha tela. Vou colocar em modo apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Por favor, me confirme, eu não estou vendo vocês. César, a gente está acompanhando aqui na tela da mesa diretora, né? Mas não está sendo possível olhar ela no Datashow. Mas gostaria que você explanasse e essas telas, bem como toda a sessão, no dia seguinte já vai disponibilizar a todos os senhores vereadores para reverem, na verdade, o vídeo da sessão com a explanação de todas as telas. Pode dar prosseguimento. Então, se eu compreendi, vocês não estão conseguindo ver os slides que eu estou projetando, é isso? Isso. Nesse momento, ele não está disponível aqui, mas, como eu falei, ele vai poder ser revisto, o vídeo, depois e acompanhado por todos os vereadores. Nesse momento, ele só está... Então, tá bom. Só está sendo visualizado pela mesa, né? Tá legal. Só aguarda um minutinho aqui, tentando... Só um minutinho. Caixa, vocês estão vendo? Sim, César, estamos vendo. Sim, César, estamos vendo. Uhum. Então, daí depois o Adrian verifica como é que aparece na gravação. Eu vou, então, dar sequência aqui na minha apresentação. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Essa lei, esse projeto de lei que está tramitando, que dispõe a respeito da criação de um Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia para o município de União da Vitória, é importante fazer esse esclarecimento aqui com vocês, contextualizando um pouco em nome do SEBRAE. Por quê? Porque nós, do SEBRAE, fomos um dos que, digamos assim, os incentivadores, junto à governança municipal, aí, dos atores que compõem, né, um trabalho junto ao Comitê de Desenvolvimento Territorial e o Comitê da Cidade Empreendedora do município de União da Vitória, e nós fizemos, então, a provocação positiva, né, de que houvesse
uma lei de inovação no município para poder dar sequência numa série de outras agendas. Para nós falarmos desse projeto de lei, é importante compreender um termo que se usa muito hoje no Brasil e no mundo, que são os ecossistemas de empreendedorismo e de inovação. Então, o que isso quer dizer? O ecossistema de empreendedorismo e inovação, ele tem 3 pilares bastante relevantes do ponto de vista de que haja a contextualização e a compreensão de todos nós. Um pilar importante para se ter um ecossistema no município de União da Vitória é que nós possamos pautar a nova economia, né, as novas empresas, que agora com a pandemia e o Covid-19 acelerou o processo da transformação digital. Então é importante que tenhamos a inovação como pauta importante no município de União da Vitória. Então, a partir do quê? A partir da nova economia, a partir dos novos modelos de negócios, modelos de empresas que são as chamadas startups, empresas mais tecnológicas, empresas que têm uma agilidade maior no seu contexto de desenvolvimento. Um outro ponto importante, que é um terceiro pilar nesse contexto, é fomentar e incentivar a criatividade dos colaboradores das empresas, a criatividade dos alunos das universidades e a criatividade das pessoas, de um modo geral, para desenvolverem novos projetos coletivamente ou individualmente, sempre inspirado, né, na visão mais criativa do ser humano como um protagonista do processo de desenvolvimento com boas atitudes. Um outro ponto importante, que seria o terceiro pilar do contexto, é o empreendedorismo propriamente dito. São aquelas pessoas, né, o empreendedor, que realiza projetos e torna ideias em negócios definitivamente, com uma capacidade transformadora. Então, o conjunto desses 3 pilares, inovação, criatividade e empreendedorismo, é o que concerne o ecossistema de inovação numa determinada região. Nós, pelo SEBRAE, queremos expandir o contexto de ecossistema de inovação, que hoje, para nós, está muito focado nos 3 municípios aqui da nossa atuação, que é 2 vizinhos, Francisco Beltrão e Pato Branco, e queremos abranger até a União da Vitória. Por quê? Porque o SEBRAE, do qual eu faço a gerência regional, ele tem 51 municípios na sua base de abrangência, e que vai até São Mateus do Sul. Então, a União da Vitória está composto nesse triangulado, né, de municípios que nós temos para atender. Então, nós queremos incorporar a União da Vitória no contexto de ecossistema de inovação. Quando a gente fala desse contexto de inovação no município, é desenvolver 6, nós falamos dos 3 pilares, aqueles 3 pilares, eles vão permitir o desdobramento em outros 6 elementos importantes, que é a participação do poder público, né, para poder permitir a criatividade, a inovação e o empreendedorismo no contexto municipal. É importante ter o envolvimento do poder público, é importante ter o envolvimento das instituições, Sistema S, Associação Empresarial, CDL, os demais organismos que congregam empresas no seu conjunto de atuação. É importante ter as universidades, é importante ter aí incubadoras de empresas de base tecnológica, é importante ter parque tecnológico, centro de inovação, é importante ter, claro, as empresas inovadoras, as empresas, aquelas que se diferenciam das mais tradicionais, e também ter a possibilidade de levar para essas empresas no município de União da Vitória o acesso a fundos de investimento, o acesso a editais de fomento, né, à questão da inovação, do empreendedorismo e, claro, também da ciência e da tecnologia. Então, eu estou aqui na minha tela, pena que vocês não estão podendo ver, os 6 elementos que se desdobram dos 3 pilares que eu me referi, que é a criatividade, inovação e empreendedorismo. Para ele poder ter efeito, é importante que se tenha no município uma atuação o que eu chamo de atores do processo municipal, de uma rede municipal de inovação. O poder público, as instituições, a academia, os espaços
de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e centros, as empresas e os fundos de investimento. Então, esses 6 formas de abordagem permitem com que um ecossistema no município consiga ter os seus modelos de relações locais e municipais. Só para você ter uma ideia, no Paraná, nós temos 6 ecossistemas de inovação regionais. É o Sudoeste, é a região Norte, é a região Oeste, é a região Noroeste, é a região Centro e é a região Leste, que compreende aí a região de Curitiba. Ao todo, esses 6 ecossistemas, que têm lá os seus ecossistemas municipais formados por cidades dessas regiões, tem hoje no Paraná mais de 1.000 empresas de base tecnológica, que são as chamadas startups. Fora, claro, as empresas de tecnologia da informação, as empresas de eletroeletrônico, as empresas que congregam em seu conjunto de atividades segmentos tecnológicos. Isso daria muito mais que 1.000. As 1.000 são aquelas empresas nascentes que já nascem com capacidade de crescimento muito rápida, que são as startups conhecidas mundialmente. Esse projeto de lei que tende a trabalhar o ecossistema de inovação de União da Vitória, ele terá um papel fundamental, como eu citei, que é organizar esses atores numa governança municipal de atuação coletiva. Ou seja, é o município ditando a política de inovação municipal, né, a partir de uma lei de incentivo. Para quê? Para nós podermos atrair novas empresas, como foi o caso de Pato Branco. Eu trouxe aqui um caso bem rápido, já para os meus últimos 3 minutos de encerramento, para vocês compreenderem o seguinte: municípios que adotaram leis de inovação puderam atrair empresas de base tecnológica. E lei de inovação, de ciência e tecnologia, atraindo novas empresas, gerando mais emprego, gerando, claro, mais impostos e divisas de renda para o município. Pato Branco, é o case que eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, atraiu, através de uma lei de incentivo, a empresa Hymix, que era de Curitiba e se instalou em Pato Branco por conta de ter um ecossistema no município bastante atuante. E também nós queremos incentivar as empresas que nascem no município, né? Além daquelas que são atraídas de fora, que já geram um conjunto de empregos, incentivar as novas, aquelas pequenas empresas que nascem no município nesse contexto. Um exemplo também aqui de Pato Branco é a Jimmy Robô. Eles nasceram aqui na cidade, se instalaram numa incubadora, puderam contar com o apoio de uma lei de incentivo e hoje estão informatizando e robotizando, né, as atividades dentro dos restaurantes espalhados pelo Brasil todo. Um outro segmento importante que uma lei de incentivo como essa poderá desdobrar é no surgimento futuro de um parque tecnológico para a União da Vitória, que, aliás, já foi protocolado no Partec, do governo do Estado, a possibilidade de a União da Vitória sediar um parque tecnológico. E nós estamos tratando isso já com alguns atores no município, como é o caso, inclusive, da prefeitura, para nós podermos pensar em ter isso no futuro, começando por um pequeno centro de inovação que vai poder atuar, principalmente se tiver uma lei de inovação implantada no município. Alguns setores importantes que nós já estamos trabalhando aqui pelo SEBRAE, nessa pauta de inovação e tecnologia, as tecnologias e inovação para o setor do agronegócios, as tecnologias e inovação voltadas para o setor alimentícios, né, com novos alimentos, com novas performances do setor gastronômico, olhando já para o futuro. Um outro segmento é o de saúde, né, as tecnologias para o setor de saúde, podendo levar para os hospitais, clínicas, postos de saúde, a telemedicina, né, poder levar todo o aparato da inovação e da tecnologia para facilitar a vida dos usuários que precisam de agilidade. Também outro segmento importante que nós estamos trabalhando é a tecnologia da informação e comunicação, né, como elemento importante nos ecossistemas de empreendedorismo. São as empresas que desenvolvem software e empresas de programação. Outro segmento é do eletroeletrônico, que automatiza a vida de todos nós. Então, esse segmento é extremamente importante também no contexto de ecossistemas de inovação. E, por fim, o segmento de varejo, tal qual o e-commerce, o comércio eletrônico. Então, nós estamos já potencializando esses setores
pautados numa agenda de transformação tecnológica, pautados numa agenda de inovação, né? E para podermos ter um ecossistema tão ativo, tão importante, que no futuro possa ter aí 100, 200, 300 empresas de base tecnológica gerando emprego. É uma economia limpa, uma economia transparente, que não polui e que gera emprego já olhando para o futuro. Por fim, eu encerro apenas dizendo o seguinte: para o município de União da Vitória, que está olhando para o futuro como uma cidade que tem empresas inteligentes, conectadas, inovadoras, é importante que a cidade também realize todo o seu trabalho pautado na inovação como foco principal. Ter uma lei de inovação aprovada como essa daqui nos levará a crer que o município estará já entrando na rota do desenvolvimento. Tem um detalhe importante: essa lei está para votação, e aí já encerrei a minha apresentação aqui, só estou fazendo uma última consideração para vocês, dizendo o seguinte: essa lei que veio para aprovação, ela já precisa de cara ser revista, porque isso tramitou já há algum tempo no município e ele está ainda desatualizado, porque em 2018 foi promulgado efetivamente o Marco Legal de Inovação, que teve todo um debate no Brasil inteiro, né, que é uma lei federal, a Lei 13.243, ela em 2018 efetivamente teve todo o seu processo transformador como Marco Legal da Inovação do Brasil. Então nós precisaríamos fazer um ajuste nessa minuta, já adequando a linguagem do Marco Legal da inovação brasileiro. Poucos ajustes, é pouca coisa que precisa ser feito, porém, se for para votação e for aprovado, a gente vai ter que alterar alguns artigos. Desejo a todos vocês uma brilhante sessão e digo o seguinte: o município de União da Vitória tem tudo para efetivamente entrar na rota do desenvolvimento, da inovação e da tecnologia, e se tivermos lei que possam favorecer o desenvolvimento de novas empresas ou atrair empresas que vão gerar emprego e permitir que a universidade possa transformar pesquisa em inovação para dentro das empresas, é o melhor caminho a ser tomado. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a participação e as palavras do César, né, falando aqui pelo Sebrae. Deixar ainda disponível a palavra tanto ao Wilson quanto ao Elisandro. Se quiserem fazer alguma participação, algum apontamento, podem ficar à vontade. Wilson? Boa noite. Gostaria de saber se o meu amigo, meu colega Elisandro do Sebrae, gostaria de acrescentar alguma coisa, Elisandro, a essa apresentação ou algumas falas do nosso gerente? Boa noite. Não, Petisco, eu acho que o César sempre é muito assertivo, né, nas colocações e nas ponderações dele, até por questão do tempo que foi acordado. Aí me coloco à disposição para as análises posteriores, né, em relação a essa possível retificação dos artigos aí, com base na nova legislação já vigente no que tange a lei de inovação. Presidente, eu me coloco à disposição, né, estou aí sempre na Casa do Empreendedor, no nosso escritório de articulação, me coloco à disposição já a partir de amanhã cedo, para que possamos então colaborar aí com essa Casa de Leis nesse procedimento de ajuste e o que for necessário. Algum dos senhores vereadores fazer alguma colocação? Eu gostaria apenas de falar da importância desse tema, né? Onde mencionado pelo César, de que nós temos investidores, pessoas que realmente têm interesse da aprovação de um município que tenha essa condição, né? Nós temos aqui estruturas locais que poderão vir a abrigar, nesse primeiro momento, esse pontapé inicial após a aprovação da lei. Dizer que a gente procurou não conduzir aqui a votação antes que tivesse uma participação do Sebrae, falar da pessoa do Wilson, que realmente se empenhou na construção, na redação e uma adequação dessa lei. Tivemos em algumas reuniões ele presente lá no Executivo, né, nesse trabalho.
E agora temos, inclusive, talvez algumas adequações na redação. Então, a gente vai conversando a partir de amanhã. Eu quero fazer um agradecimento especial a vocês, nos trazer essas informações, falar de municípios como Pato Branco, né, e outros exemplos aí de empresas já vindo por causa da aprovação da lei, né? Então, de suma importância nos subsidiar, né? E participação do CDL, Associação Empresarial, do município, né? Esse parque tecnológico, das universidades, empresas, e por trás disso são os investidores interessados em vir a ajudar nesse processo, e que nós possamos, União da Vitória, venha a colher fruto, né, quanto mais breve possível, nesse momento aí difícil, mas justamente é esse momento que leva a realmente a nos especializarmos, a nos aprofundarmos, a nos vivermos um novo momento, a pensar no futuro, e a tecnologia por trás disso. Então, é importante a aprovação. Mais uma vez, César, Elisandro, Wilson, muito obrigado pela participação de vocês na sessão de hoje. Os vereadores, a partir do dia de amanhã, têm já uma visão, já têm o projeto na mão já há alguns dias, vão poder estar tirando alguma questão de dúvida para uma votação numa próxima sessão. Desejar obrigado, uma boa noite a vocês. Obrigado pela oportunidade, boa noite, boa sessão a vocês. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, boa noite.